de lá, cores no ar, vamos celebrar. Olá, olá, boa noite para todos, sejam bem-vindos novamente a este quinto dia de noites de Natal em família. Estamos caminhando no conhecimento do Senhor, estamos analisando alguns aspectos que têm a ver com o Natal, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e como aconteceram todas as coisas, que foi o que Jesus fez para a nossa salvação, mas também que foi o que o anjo falou, os pastores receberam a mensagem, por que Zacarias, por que Isabel, por que Maria, por que José. Todos esses momentos temos analisado um pouco e hoje desejamos analisar um aspecto fundamental que tem a ver precisamente com pessoas e o que Deus busca nos corações das pessoas. Muito bem, pegue sua Bíblia, vai buscar o livro de Lucas, que é a passagem ou o livro sobre o qual estamos baseando o ensinamento e pouco a pouco poder conhecer os aspectos fundamentais para o nosso desenvolvimento espiritual e a nossa plenitude neste tempo de Natal, que é tempo de alegria, que é tempo de plenitude. Então vai pegar sua Bíblia e vamos abrir ali no livro de Lucas, Lucas capítulo 2, versículos 8 ao 14. Então vamos ter por aqui esta passagem, vamos ler ela e pouco a pouco pues vamos ir analisando o que Deus nos diz por meio dessa palavra de Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 2, desde o versículo 8, vamos ler, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vejamos então quão importante é esta mensagem para a humanidade e a quem dá essa mensagem. Não somente o anjo desceu e falou com Maria, falou com José, falou com Zacarias, falou com Zacarias e como consequência Isabel, sua esposa, que ia ficar grávida. Deus falou com eles, Deus expressou para eles sua vontade. E aqui vemos nesta passagem que o anjo do Senhor se aparece não somente a estas pessoas, senão no campo. Ali tinha pastores que estavam na vigília da noite. Por que há um interrogante de dizer por que 24 de dezembro Jesus não nasceu? E por que pode ser noutra data? Eu vou explicar aqui rapidamente, baseado nesta passagem. Quando nós, no hemisfério sul do mundo, que é a área que envolve do Equador para baixo, estamos no verão, hoje, aqui nós. No hemisfério norte está em inverno, ou seja, verão embaixo, inverno acima. Para que esta passagem se cumpra, e fala aqui que durante as vigílias da noite os pastores guardavam o seu rebanho. Eles estavam cuidando do rebanho. Na vigília, as vigílias
são os tempos da noite que se dividiam em quatro: de 6 a 9 da noite a primeira vigília, de 9 a 12 da noite a segunda vigília, de 12 a 3 da manhã a terceira vigília, e a quarta vigília era das 3 da manhã até as 6 da manhã, quando saía o sol. Então era dividido em quatro vigílias da noite. Os pastores estavam claramente estavam guardando, dice, durante as vigílias da noite, ou seja, não fala em que momento estavam dessas quatro vigílias, mas era de noite. Os pastores estavam com o rebanho afora. Isso deixa entender que a temperatura externa era muito maior do que em inverno. Em inverno, os pastores não cuidavam das ovelhas ao ar livre. Eles colocavam as ovelhas em lugares específicos, guardadas do frio. Quando a palavra de Deus nos fala em Lucas capítulo 2 que os pastores estavam guardando, estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite, quer dizer que a temperatura era maior, não era em inverno, não era o tempo do inverno, sim? Era o tempo que talvez estavam saindo de uma estação de frio a uma estação de calor, sim? Estavam entrando no verão, talvez no outono, verão. Então, para que isso aconteça, tem que ser noutro momento. Então, podemos dizer que entre setembro e outubro, que é um tempo que ainda a temperatura está boa para que os rebanhos estejam no campo, se daria o tempo do nascimento de Jesus. Obviamente não vamos entrar aqui num problema de datas e de crenças, não. Simplesmente são dados que a Bíblia fala e se acredita que mais ou menos nesse tempo se dá. Podemos posteriormente mergulhar muito mais em passagens bíblicas que nos dão muito mais claro as datas específicas ou a ideia da data específica. Mas vamos lá. Estavam os pastores. Característica dos pastores. Os pastores eram homens que cuidavam das ovelhas, que estavam com elas e que para os judeus era uma função normal. Para os romanos, ser pastor de rebanho era a menor labor que uma pessoa poderia ter. Ou seja, não era valorizada, simplesmente o pastor era uma pessoa que tinha que fazer o que tinha que fazer, mas era a labor menos remunerada, falemos, menos promocionada ou menos importante. Vejamos que o anjo do Senhor veio sobre eles. Quem foram pastores de rebanho? Lembra você em Israel? Davi era pastor de rebanho. Davi foi um homem que cuidava as ovelhas e Deus escolhe ele como rei de Israel. Vemos assim várias pessoas. Por exemplo, se nós vemos Caim e Abel, a história, Abel cuidava das ovelhas do rebanho, mas Caim semeava a terra. Vemos na história de Israel muitos pastores, mas particularmente Deus escolhe pastores por quê? Porque manifestam a humildade, manifestam pessoas que simplesmente têm um trabalho e um trabalho que desenvolvem, obviamente com amor, mas não é um trabalho que leva a se enorgulhecer. Humildade. Veja que o Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor, diz a Bíblia, e pode ler aqui comigo, o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, dou novas de grande alegria que será para todo o povo. Você sabe a mensagem da grande alegria que será para todo o povo? A presença de Jesus, porque ele diz, trago novas de alegria, diz, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então veja aqui, que quando a mensagem se dá para os pastores, o anjo diz, nasceu hoje na cidade de Davi. Quem? Cristo, o Senhor. Então veja que a mensagem que o anjo deu para os pastores foi no nascimento de Jesus. O anjo estava falando para eles, ou seja, os pastores imediatamente caminharam, correram até a cidade de Davi, sim? Dizem, na cidade de Davi
pois nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. É interessante que nós vemos aqui homens com humildade, e não somente homens com humildade, o fato de nascer o Salvador, que é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi, Belém. Nasceu em Belém, na cidade de Davi. Ali nasceu ele. Agora, para nascer Jesus como nasceu, também manifestou a humildade. Somente imagine, Deus, como Deus, é indignante tomar forma humana, porque vai sentir frio, vai sentir fome, vai passar por necessidades ou sofrimentos humanos, o qual Jesus carregou. Mesmo assim, ele deixou a divindade, ou seja, deixou os seus direitos como Deus para vir à Terra. Essa humildade é necessária que hoje manifestemos. Quando falamos de humildade, quem manifesta a melhor humildade, e não foi Jesus, ou melhor, os meninos que manifestam humildade, quando você é menino, não se importa se você tem, não se tem, se é sábio, se é a cor da pele, se é a altura, se é a gordura, se é o que seja o menino, não se toca com isso, porque o menino é uma pessoa aberta, é humilde, mas obviamente quando vai crescendo, vai manifestando pelos costumes, pelos ensinamentos dos pais, certas atitudes erradas. Mas Jesus falou em algum momento que nós devemos ser como crianças. E precisamente essa humildade que caracteriza, porque a criança deve ser, digamos que, replicada ou deve ser manifestada em nossos corações. Quão humilde é você? Você reconhece a necessidade de Jesus? Você reconhece a necessidade do Rei sobre sua vida? Você reconhece a necessidade do Salvador? Porque há pessoas que são, talvez tenham atitudes de eu me viro só, eu sou comigo, ninguém me ajuda, e leva a vida com uma luta contínua em solidão, sofrendo. Por que não reconhecer que eu necessito de Deus? Assim como os pastores, o anjo falou, nasceu para vocês o Rei, o Salvador, o Cristo na cidade de Davi. Hoje a mensagem para você é: hoje nasceu o Cristo. Cristo está esperando que você simplesmente tome a decisão e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Como talvez muitos dos homens, biblicamente, e muitos de nós temos humildemente reconhecido a necessidade de Deus. Hoje é sua vez. Reconheça a necessidade de Cristo, que Ele vai trazer sobre sua vida plenitude, sabedoria, entendimento. Vamos orar. Amado Deus, que bom poder estar juntos e que bom é poder saber que com humildade nós podemos, Senhor, alcançar tua misericórdia e tua bondade. Humildade porque reconhecemos que nós não podemos só. Necessitamos de Cristo, da sua obra, para poder viver uma vida plena, agradando ao Deus dos céus. Hoje, assim como os pastores que estavam trabalhando e o anjo chegou até eles, hoje o Espírito Santo chega até os nossos corações e com a atitude certa em nossas vidas é que nós vamos buscar a Cristo e vamos buscar sua presença. Hoje oramos, hoje damos graças e hoje pedimos que seja Jesus sustentando as nossas vidas. Entra Jesus no meu coração, fale para Jesus. Entra na minha vida, Espírito Santo me capacite. Espírito Santo faça de mim quem você quer que eu seja. Eu agradeço por este tempo. E aqui em família oramos, porque necessitamos da tua presença em nosso lar. As brigas, as situações, os ciúmes, os rancores, todas essas situações que atrapalham nosso caminhar, entregamos nas tuas mãos, Senhor. As necessidades físicas entregamos nas tuas mãos. Nos ajude no meio da nossa debilidade e no meio dos nossos problemas, Senhor. Damos graças e oramos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Amém? Muito bem. Quero convidar você que convide outras pessoas. Quero que você escreva ali uma mensagem e toda os ensinamentos que você tem tido, coloque ali no chat. Vale a pena
convidar outros e estimular outros à busca do Senhor. Um grande abraço para todos, Deus abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau.